Gente, olha só, uma coisa que a Cris falou e a gente precisa sempre ressaltar é que projeto Mãos Dadas é projeto de municipalização. Não é um projeto de segunda licenciatura, não é um projeto de formação continuada. É um projeto de municipalização. Parece que está claro para os trabalhadores e trabalhadoras da educação da rede básica isso, mas a gente precisa repetir para nós, professores e professoras da universidade, que a gente não tem a noção. Esse debate, infelizmente, apesar das várias tentativas que nós fizemos, ainda não chegou ao conjunto total da nossa categoria. E acho que essa live ela ganha essa importância. Então, é um projeto de municipalização, de descompromisso do Estado de Minas em relação ao ensino público, principalmente ao ensino fundamental, nos anos iniciais. Então, é uma coisa muito importante que nós precisamos fazer. E mesmo assim, esse debate ele não pode ser separado, o que acontece na rede básica e o que acontece no ensino superior, ou as consequências do ensino superior. A gente precisa envolver tudo isso num debate só. Por quê? Porque esse projeto ele está numa lógica de educação, uma lógica da educação geral, de projetos neoliberais que visam o desmonte da educação pública como nós conhecemos. Isso envolve a básica e a universidade. Isso é uma coisa importante que nós precisamos debater. E a universidade, os docentes, as docentes, eles não podem estar distantes dessa realidade. Bom, como eu falei, o governo de Minas, principalmente esse, né, ele opera na lógica desses projetos neoliberais, de retirada do Estado do seu papel no provimento de serviços públicos, principalmente de caráter social, saúde, educação, assistência social, entre outras coisas, e dentro dessa lógica nós temos um processo de mercantilização da educação. Isso é visível, não só no ensino superior, mas na educação básica, mais claramente, mais profundamente. Não podemos esquecer também, até a Denise pode aprofundar mais isso posteriormente, que esse projeto Mãos Dadas de municipalização, de repassar o ensino fundamental, que é de responsabilidade hoje do Estado, para os municípios, ele caminha juntinho, para e passo, né, com outros, como, por exemplo, o Projeto Somar. O que é o Projeto Somar? É um projeto de entrega da gestão das escolas estaduais de ensino médio para a iniciativa privada, para organizações não governamentais de caráter privado. Dentro dessa lógica da gestão, né, vamos dizer assim, da gestão gerencialista, que o Zema gosta muito de defender. E é importante a gente destacar também, gente, que se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá no ano de 2018, e se formos consultar o programa do governo Zema, né, o programa eleitoral, nós vamos ver claramente ali a proposta, aí já falando das universidades, né, estaduais, a proposta de privatização, usando essas palavras, privatização das universidades estaduais, a UENG e a Unimons. Isso sem falar do possível desmonte. Lógico que na prática ele percebeu que não é possível fazer isso de uma hora para outra, mas esse processo de desmonte acontece aos poucos. E a gente vai sentindo isso aos poucos, dando continuidade a outros projetos neoliberais que têm nos condenado a universidade pública brasileira, não só em Minas Gerais, a essa precariedade que nós estamos vendo nos últimos anos, aprofundando, inclusive, ainda mais. E outra coisa que é importante a gente lembrar também, que essa municipalização já foi tentada anos atrás, com a promulgação da LDB de 1996, com o processo de municipalização dos anos iniciais, com o chamado novo anos iniciais do ensino fundamental, né, que mudou a denominação, mas foi tentado e fracassou de certa forma. Nós tivemos aí, por exemplo, nesse processo, inúmeras escolas que foram municipalizadas e que tiveram que retornar para o Estado porque os municípios não deram conta. Então, olha só, gente, por isso que a gente precisa levar em consideração que o projeto Mãos Dadas, ele não gera só a demissão de colegas, de companheiras e companheiros trabalhadores de educação, regentes de turma, e também ASBs, ATBs, que são afetados por essa diminuição de turmas. Não, ele afeta a qualidade do ensino mesmo. Porque o governo estadual promete um aporte financeiro imediato agora, com dinheiro que, inclusive, não estava previsto na LDO, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano, e muitas prefeituras ficam encantadas, recebem essa bucha, e para os anos seguintes vão ter problemas financeiros, a qualidade do ensino vai acabar, e muitas das escolas que estão sendo municipalizadas, daqui a 2, 3, 4 anos vão ser fechadas e os seus alunos alocados para as escolas municipais já existentes. Então, assim, não é apenas um processo de municipalização, é a médio e longo prazo, fechamento dessas escolas
que estão em processo de municipalização. Já deu errado lá atrás e pode dar errado, pode não, irá dar errado. Por isso que há vamos dizer assim, a Denise colocou muito bem, mas um levante, uma forte resistência de trabalhadoras e trabalhadores de educação em todo o estado de Minas Gerais contra esse processo de municipalização. Eu vou até deixar de falar projeto mãos dadas, não, vou ligar, projeto mãos dadas / municipalização, mas há uma forte resistência por parte das comunidades, mães, pais, trabalhadores e trabalhadoras de educação, aqueles que são afetados diretamente, aqueles que não são afetados que são afetados indiretamente, mas há uma forte resistência que, como a Denise colocou, conseguiu fazer com que muitos municípios não aceitassem a oferta. Tanto que, se a gente for ver, hoje, muitos municípios, muitas câmaras municipais se posicionaram contra, até mesmo prefeitos se posicionaram contra, porque sabem a bucha que está chegando nesse momento. Lógico que o Zema ele tenta implantar isso sem um debate democrático de fato, né? O que acontece muitas vezes é um debate puramente técnico, restrito, fechado, entre quatro paredes, entre alguns gestores, e isso envolve, infelizmente, a nossa universidade. E como que envolve a nossa universidade? Só para vocês terem uma ideia, gente. Aí talvez a Cris vai logo me controlar, porque a gente vai entrar em pontos polêmicos, viu, pessoal? Penha, Mário, Denise, a gente vai entrar em pontos polêmicos aqui. Porque o que está acontecendo? Até então, a gente não estava sabendo de nada, se haveria ou não haveria envolvimento. Parecia que as universidades estaduais estavam distantes desse projeto Mãos Dadas, desse projeto de municipalização. Aí a gente ouvia alguns bochichos ou outros. Até que no dia 13 de julho desse ano, né, há 2 meses atrás, há quase 2 meses atrás, né, foi publicado a resolução 4.600, né, por parte da Secretaria de Estado da Educação. E essa resolução, a 4.600, vai impor às universidades estaduais, a UENG e a Unimontes, o envolvimento delas na oferta das segundas licenciaturas e também de pós-graduação, e não é qualquer curso, não, restritos os cursos, inclusive. Mas na oferta dessas segundas licenciaturas, não para todos que queiram, todas e todos que queiram, professores, mas apenas para aqueles e para aquelas atingidas pela municipalização. Isso é uma coisa importante, ou seja, somente aquelas escolas, professores e professoras, de regentes de turma, atingidos por esse projeto, é que vão poder fazer isso. Poder no sentido do quê? Se não, perde a vaga, se não, pode correr o risco de perder o seu cargo efetivo, como a Denise colocou aqui. Então, esse projeto, a resolução 4.600, foi publicado no dia 13, é dia 12, mas foi publicado no dia 13, no Diário Oficial, ele vai, sem debate nenhum, amplo, sem passar pelos órgãos colegiados maiores, os conselhos universitários, que na UENG é o CONUN e o COEP, não sei, lá na Unimontes é o CONSUL, não, sem passar pelos órgãos internos, ferindo a autonomia universitária, que acredito ainda exista, não sei se mudou a lei sem a população saber, mas existe ainda autonomia universitária, e foi publicada essa resolução, que inclusive já impunha os cursos que seriam ofertados, a divisão regional dos polos, que a UENG e a Unimontes deveriam se organizar, impondo inclusive a quantitativa de vagas, para cursos determinados. Não é qualquer curso, é cursos específicos, inclusive os cursos das áreas de humanas, a grande maioria das áreas dos cursos de áreas de humanas foram deixados de lado. Então é uma coisa importante colocar isso. Dias seguintes, nós tivemos uma reunião com a reitoria da UENG, nós alertamos essa situação. Alertamos a reitoria sobre esse envolvimento imposto pela resolução 4.600, alertamos a quebra da autonomia universitária, porque não foi passado pelo CONUN e pelo COEP. Naquele momento, quando foi publicado, isso é importante colocar. A questão das datas, nesse momento, é muito importante. Então, houve essa quebra dessa autonomia universitária. Houve um desrespeito muito grande. Eu acho que o pessoal desse governo não sabe que existe autonomia universitária, não sabe como é que se organiza as universidades no Brasil, ou como elas deveriam ser. Segundo a reitora, não estava sabendo de nada, sabia dessa questão das segundas licenciaturas, mas não a havia vinculado em relação ao projeto Mãos Dadas, apesar que a resolução 4.600, no seu cabeçalho, fala vinculado ao projeto Mãos Dadas. Então, isso foi algo que nos surpreendeu muito ao ver essa fala,
Mas uma coisa muito importante que a gente precisa destacar aqui, nós da Dueng, nós professores, nós docentes da Dueng e da Unimontes, também, eu não posso falar muito da Unimontes, mas creio que é o mesmo sentimento, nós não somos contra a formação continuada dos nossos camaradas, nossos colegas da rede básica. Nós somos favoráveis, inclusive, nós defendemos isso a fundo. Nós defendemos, como está no Plano Nacional de Educação, que entrou em vigor em 2014, essa formação continuada de qualidade. Mas o que nós estamos percebendo é que, de forma errada, está sendo imposto uma forma dessa formação continuada, que é usado principalmente para estimular, para forçar essa municipalização, porque muitos professores que estão ameaçados de perder o emprego vão, inclusive, fazer a pressão política para que suas prefeituras aderem ao projeto Mãos Dadas, para que ocorra isso. E, além disso, a precarização, a baixa qualidade dessa formação, dessa segunda formação, que vai se dar por EAD, 100% EAD, com apenas alguns encontros por polos, em um curto espaço de tempo, não como como deveria ser uma licenciatura de fato. Então, nós questionamos, inclusive, da qualidade da formação dos nossos colegas, que vão ser atingidos, e que vão ser ofertados esse curso. Essas propostas contra a nossa defesa de uma escola pública de qualidade. Então, uma coisa que é importante a gente destacar, nós da Dueng, Seção Sindical do Andes, nós não somos contra a formação continuada, mas temos que ter muito cuidado que isso é colocado como uma armadilha em relação à situação que nós estamos vendo, principalmente na rede básica. Bom, então, antes de qualquer decisão colegiada, o próprio portal da UENG, o site da UENG, já estava divulgando os cursos, já estavam divulgando os processos de inscrição, inclusive destacando o público-alvo, ou seja, professores e professoras regentes de turma, que seriam atingidos pelo projeto Mãos Dadas, e que teriam teriam problemas, perderiam o emprego em relação a isso. Então, há destacado, mas essa divulgação, esse chamado, foi antes de qualquer decisão nos órgãos colegiados maiores da universidade. O Conselho Universitário, que é o órgão maior, o CONU, fez o debate, a deliberação, apenas no dia 18 de agosto. E no dia 17 já estava sendo divulgado esse projeto, esse envolvimento das universidades, essa oferta de segunda licenciatura no nosso site. Então, olha só, no dia 18 isso foi apreciado, foi debatido no Conselho Universitário. Assim, a gente tem observado que nos debates, a parte de cima tem evitado falar, inclusive, projeto Mãos Dadas, e foram apenas alguns conselheiros mais conscientes, mais cientes do processo, que alertaram, tentaram fazer um debate, esclarecer os nossos colegas, mas parece que já havia uma decisão já imposta em relação a isso. E por isso que, o que acontece? Nos parece, de fato, só para terminar minha fala, já acabou meu tempo, né? Parece que isso já estava sendo montado nas universidades, porém, por fora dos espaços devidos, dos espaços democráticos de debate. E, como disse para vocês, não havia nenhuma referência, inclusive, ao nome Projeto Mãos Dadas. E acreditamos que, de fato, como um todo, a nossa categoria não estava sabendo do que estava acontecendo. E quando houve esse debate a nível das unidades, a nível dos departamentos, compraram muito o discurso de que o projeto Mãos Dadas é como o projeto Veredas, que é exclusivamente oferta de segunda licenciatura, que é exclusivamente oferta de pós-graduação, como o projeto Veredas foi há uns anos atrás, há 20 anos atrás, e que não tem nada a ver com o que está acontecendo, esse desmonte da educação básica, que nós observamos claramente aqui no estado de Minas, pela mão do governo Zema.